Fala pessoal, iniciando mais um exercício em forma hoje, continuando as nossas análises biomecânicas e a compreensão dela. Hoje nós vamos analisar um diagrama de corpo livre e uma alavanca interpotente, ou seja, onde ela tem menor vantagem com relação à mecânica do movimento. Ok, o que a gente vai ter hoje aqui de análise? A gente vai ter que verificar que isso aqui é um diagrama de corpo livre, onde eu vou conceituar e entender. Primeiro que a gente vai ter que ver, a gente tem que analisar o exercício de rosca direta, onde a gente vai ter uma força de resistência aqui no peso, onde seria a nossa mão, uma força de potência aqui ligada no ligamento da inserção do nosso bíceps, tá? E a gente, dentro disso, a gente tem diversos braços de momento, tá? Esse braço de força, tanto quanto o braço de resistência, ele vai variar e eu vou mostrar isso dentro do diagrama. O que a gente tem que entender é que é uma alavanca interpotente. O que significa? Significa que a potência está entre o eixo e entre a força de resistência, ou seja, eu já tenho uma desvantagem mecânica própria deste exercício, tá? Então isso já tem que entender que eu vou ter que fazer muito mais força na questão muscular para poder vencer a questão do peso, da resistência que está contra mim, do que em algum outro exercício. Acompanhando aqui, a gente pode entender que outro conceito, isso aqui eu quero que vocês anotem, levem, porque é muito importante. A gente vai ter uma força crescente muscular a partir do ângulo do 0 até o 90 graus. Quando chega em 90 graus, acima disso, a gente começa a ter uma força muscular decrescente. Ou seja, eu vou ter uma maior dificuldade, uma maior desvantagem mecânica até 90 graus. E depois de 90 graus, eu começo a ter uma maior vantagem mecânica. Analisando de forma biomecânica, simplesmente biomecânica, até aqui a gente consegue analisar que o ponto mais crítico é de 0 a 90 graus, ou seja, onde eu vou ter que fazer mais força. De 90 graus para cima eu começo a exercer menos força para poder levantar a mesma carga. Dado esse conceito, a gente vai entender o que são os braços de momento, o que a gente vai ter que realizar aqui. Vamos entender que vantagem mecânica é o cálculo de braço de força dividido por braço de resistência. Vamos entender a seguinte situação, que no ângulo de 90 graus aqui, e aqui eu deixo identificar para vocês, vamos colocar então conceituar, tá? Vamos colocar aqui 0, vamos colocar 20 graus aqui, 20 graus, 75, onde já tem uma boa ativação, 90 graus, e aqui eu vou botar mais de 90, deixa eu ver, 160 graus. 160 graus. Ok? Vamos entender sim. Então, a minha vantagem mecânica, repetindo, é braço de força dividido por braço de resistência. Eu vou ter vantagem mecânica, então vamos assumir que aqui, o meu braço de força, que é do meu eixo aqui até o meu tendão, até onde eu começo a exercer força aqui, é de 0,2 metros. Enquanto o meu braço de resistência, de forma a exemplificar, tá pessoal? Partindo da onde está exercendo minha força de resistência aqui, o peso, tá? Nesse eixo, até a questão da onde eu começo a exercer força, que é o meu bíceps, eu tenho aqui 0,6 metros. Vamos assumir esse cálculo então. Vou fazer ali, vantagem mecânica, 0,2 dividido por 0,6. Eu vou ter 0,33 metros. Lembra, pessoal, que eu falei? A questão da força muscular crescente até 90 graus. Então a gente percebe que até 90 graus a desvantagem mecânica é gigantesca. O que eu tenho que entender? Que a aplicação de força do meu bíceps ela vai ser muito grande nesse caso, tá? Não vamos entrar em outros conceitos aqui com questão de reabilitação ou algo mais afim com isso. Vamos ficar só na biomecânica por enquanto. Então a gente vê que tem uma desvantagem, mas vamos entender um pouquinho mais o braço de força e o braço de resistência, tá? Se eu entendo que o meu braço de resistência ele parte do ponto onde eu começo a exercer força até o ponto de resistência, eu entendo que eu tenho esse sentido de braço de momento aqui da minha alavanca, tá? E ele é variável, começando nessa angulação, ele vai aumentando e ele vai diminuindo, ok? Esse é o meu braço de resistência. O meu braço de força, ele também tem a mesma situação. Ou seja, aqui eu tenho meu braço de força é menor, levando em consideração da inserção do meu bíceps na una, até a questão do meu eixo, que é o meu cotovelo. Eu sei que eu tenho um braço de força menor, quando chega em 75 graus ele já é maior, quando ele já é maior ele começa a exercer então maior vantagem, começa a fazer mais força e a levantar essa carga no sentido
de vencer essa força de resistência. Quando ele chega a 90 graus, o tamanho dele é muito maior do que quando ele está aqui, em 20 graus. Então a gente pode ver que mesmo tendo desvantagem mecânica com relação à força de resistência, ele está exercendo ele está cada vez mais exercendo uma qualidade, uma força a ponto de elevar, a ponto de conseguir ainda levantar essa força de resistência. E quando isso passa de 90 graus, a gente vê que a gente vai fazendo a gente vai diminuindo essa força, a gente diminui tanto o braço de força quanto o braço de resistência. Em todos os momentos aqui, o braço de resistência nessa situação da alavanca interpotente foi maior que o meu braço de força. Ou seja, já gerou uma desvantagem desde o início do exercício. Eu preciso ter consciência disso em todas as fases do exercício, tá? Para que eu possa aplicar e ser mais assertivo quando eu vou falar do aluno, quando eu vou falar daquele exercício e quando eu vou fazer uma variação de movimento ou de angulação. A gente tem que levar esse conceito tanto para o rosca direta em pé, quanto para o rosca direta na polia, que também há vantagens e desvantagens com relação ao cabo puxando, rosca direta com halteres, rosca Scott, que já é outro posicionamento. Então, qual ponto, qual ângulo que a gente começa a ter mais força crescente muscular e mais força decrescente? Porque isso pode ser uma vantagem para o meu aluno trabalhar em determinados ângulos, ou não, ou trabalhar um ângulo completo. Isso depende muito e vai variar muito da necessidade e do que aquela pessoa pode fazer também. Então, é essencial que eu saiba e identifique isso aonde eu vou começar a fazer meu ponto de maior força.